Depois a gente entendeu que dinheiro não traz felicidade. Então, se eu tenho dinheiro, isso pode comprometer minha felicidade. É óbvio que se você pega na Bíblia, sobre os judeus é quem fizeram a Bíblia, o Antigo Testamento, que escreveram no Antigo Testamento inspirado, claro. E eles são pessoas prósperas. Sim. O que aconteceu que eles entenderam de um jeito e nós entendemos de outro? Jesus Cristo era judeu. Diz uma passagem lá em Lucas que algumas mulheres de posses, ajudavam o projeto de Jesus com suas posses. Estavam com Jesus. Várias mulheres de lá. José de Arimateia, ele era rico. E Jesus teve uma sepultura porque ele deu a sepultura para ele, para Jesus. Senão não teria. Só rico tinha sepultura. Ele teve uma sepultura digna porque José de Arimateia tinha dinheiro. Pedro e seus companheiros da pesca, eles tinham uma empresa de pesca. Eles faziam negócios. Então, assim, São Paulo fazia tendas. Claro que Jesus, em muitos momentos, vai dizer que é óbvio que a gente não pode... A gente pode ter as coisas, mas não ser possuído pelas coisas. O que é pecado? Vou dizer para você o que é pecado. Pecado é um acúmulo sem propósito. É você acumular muito sem propósito nenhum. Esse é o pecado. E você ser absorvido pelas coisas que você tem. Ser envenenado. A ganância te dominou. Isso é pecado. E Jesus Cristo conta uma parábola que conta lá a história de um agricultor que produziu muito, muito mesmo. E aí mandou construir uns celeiros. E aí botou toda a produção lá e disse assim, agora posso viver tranquilo, meu bel prazer, porque eu já tenho tudo já. Ou seja, acumulou sem propósito nenhum. E aí veio a voz dizer, meu caro, não seja tolo, ainda hoje a morte te levará. Né? Então assim, esse é o pecado. Essa é uma coisa. Outra coisa foi que na Idade Média, a igreja, não a igreja, mas alguns discursos da igreja, não temos documentos oficiais, mas discurso da igreja na Idade Média associou lucro à usura. Aquele que lucrava, praticava usura em cima dos outros. E isso era condenado. Então o lucro passou a ser condenado. Tudo isso que eu estou falando para vocês vem no nosso inconsciente coletivo religioso. Sim, entendi. Então, lucro. Qual foi o sucesso de Lutero? O sucesso de Lutero não foram as 95 teses, vamos dizer assim, que ele fixou lá, o que ele escreveu, que foram muito importantes. Mas o que fez ele crescer foi a ideia que ele começou a dizer, opa, prosperidade é bênção. Prosperar é graça de Deus. Aí a burguesia da Alemanha ficou muito contente, né? Opa, isso daí fala a nossa língua. Então ele começou a quebrar algumas coisas e isso fez com que ele também ganhasse corpo. Uma das coisas que fez ganhar o movimento da reforma, né? E isso daí, né? Aí você vai ver os evangélicos até hoje já tem uma mentalidade um pouco mais, até demais às vezes, que aí criaram a teologia da prosperidade, que é uma perversão da Bíblia. Né? Nós não praticamos teologia da prosperidade, não. Prosperar é algo que nós somos chamados a, sim, mas barganhar com Deus para isso, isso já nós não pregamos, né? Bem diferente. Bem diferente. Então, e aí depois, para piorar, estou falando má interpretação da Bíblia, lucro associado à usura, e uma terceira coisa na América Latina, marxismo cultural. Nós absorvemos muitas ideias de Karl Marx aqui, de forma muito forte, ideológica, e uma das coisas muito fortes, ele tem um conceito de mais-valia, que diz que o empresário, o mais-valia seria o excedente da mão de obra do empregado que faz enriquecer o patrão. Logo, o patrão ele fica rico porque explora a mão de obra do trabalhador. Então, aquele que fica rico fez alguém ficar pobre para ele ficar rico. É isso que Marx fala. E essas ideias foram disseminadas aqui no Brasil. E entrou, o que a gente chama de marxismo cultural, entrou na nossa mente. Nós, quando olhamos para o empresário, é aquele que, mesmo se a gente não diz isso, mas está na mente. Para ele ficar rico, ele explorou alguém ficou pobre para ele ficar rico. Então você já tem uma imagem negativa do empresário no Brasil. Alguém ficou pobre é ótimo. O cara está trabalhando, então pobre não está nem trabalhando. Pois ele está trabalhando. Na cabeça do marxista, ficou pobre. Isso é horrível. É verdade. Foi um desastre no Brasil. Tirar isso da cabeça das pessoas é um desastre. E é por isso que o empresário tem que fazer, porque ele já ganha muito, ele tem que cuidar da natureza, ele tem que cuidar da ecologia, ele tem que fazer obras. A empresa já é uma obra social, meu amigo. Tem que obra social. Olha, o Estado não tira ninguém da pobreza.
Quem tira as pessoas da pobreza é o mercado. O mercado tira as pessoas da pobreza. O Estado finca as pessoas na pobreza. Faz com que elas permaneçam na pobreza. Quando o mercado entra, o mercado tira da pobreza. Com emprego, com desenvolvimento. Pode saber, os lugares mais desenvolvidos no Brasil são aqueles que o mercado domina. Agora, vai nos lugares onde a prefeitura e o Estado que domina são pobres. Eu sou do Nordeste, sou do Piauí. A prefeitura lá é o grande provedor. O lugar é pobre. Agora, eu estou em outra cidade chamada Jataí, no Goiás, onde o agro é forte, a prefeitura é minúscula. Lá tem prosperidade. A cidade funciona. E a cidade funciona. Então, onde o mercado entra, o mercado elimina a pobreza.